Ô, Raquel, antes de você continuar, eu quero que a nossa diretora Mel aqui e o DTV, nosso Lucão, coloque na tela a imagem da arma, porque é uma AR-15. Esta imagem que você está vendo é exatamente o modelo da arma, não necessariamente a própria arma, mas é o modelo que foi utilizado pelo atirador contra o Donald Trump. É uma arma importante, relevante, né? Imagino de grande potência. Exatamente. Raquel, explica pra gente o poder que uma arma que essa aí tem. Qual a distância que ela pode atingir? Ela perfura colete? Depende da munição. O AR-15, ele é uma arma que foi inclusive utilizada nos últimos atentados realmente trágicos, né, dos Estados Unidos. É uma arma de grande potencialidade lesiva. É uma plataforma que pode ser utilizada por diversas marcas. É a fabricada pela essa aí é a versão civil da arma militar M16. Aí o que acontece? Com alta letalidade, com alta precisão, com baixo recuo, claro, pessoas inexperientes elas podem ter manuseio, mas pela precisão de 450 metros ou 750 metros em que ela pode chegar... Até 700 metros? Sim, até 730 metros. Aí essa arma, ela precisa ter um manuseio de alguém, sim, altamente treinado. Claro, com bipé, com luneta, o que é super fácil encontrar nos Estados Unidos. Nas mãos de um atirador... Não ia dizer que se é fácil conseguir a arma, imagina conseguir os equipamentos, né? Então, embora o calibre... Aí é o importante que você está falando, se pode perfurar colete, se pode perfurar... transpassar, né, obstáculos. Embora não divulgado, muito provavelmente o calibre tenha sido 5.56. Essa da foto é o 5.56 ou 223. Essa da foto que nós estamos aqui. 283. Mas assim, muito provavelmente não foi o 380 e nem o calibre 7.62. Por quê? O 5.56 ele tirou uma lasca da orelha do Trump. Se fosse o 380 ou 7.62, tiraria a orelha inteira. Eita! De raspão. Então, muito provavelmente, o calibre utilizado pode ter sido 5.56. E até em razão da cadência dos tiros, Raquel, tudo indica que é uma arma semiautomática, então não seria um fuzil, não seria um fuzil de precisão, né? Seria uma arma, como você disse, mais um ataque de ódio, alguém que apertou o dedo no gatilho ali e disparou diversos tiros em direção ao Donald Trump. E o que chama atenção é realmente essa autoconfiança e numa distância de aproximadamente 140 metros, quem treina sabe que não é tão tranquilo, ele ter um atentado suicida, ele não ia conseguir fugir e errar. Era muito mais provável, se não fosse um crime de ódio, de ímpeto, ele mirar a parte do tronco, porque a distância é muito maior para o alvo ser acertado. Boba, a gente fica falando dessa R15, essa R15 existe nos morros do Rio, vira e mexe a polícia do Rio de Janeiro, eu tô falando Morro do Rio, mas o PCC também tem acesso a R15, a AK-47, e não é de hoje, Se você pegar reportagens de 2018, 2017, 2016, o crime organizado no país já tem acesso a armas desse calibre, Só corrigido, eu falei errado, é 308 mesmo, 5.56 ou 308. Não poderia ser o 308, por quê? Porque teria uma potencialidade lesiva de explodir a orelha passando de raspão. 5.56 tirou uma lasca. Quer dizer, a R15 é um modelo que ela pode ser alterada em vários aspectos. Pode usar um calibre maior, um calibre menor, e tem todas essas variáveis, é isso? Eu acho que o ponto aí, Koba, eu acho que o grande ponto aí é justamente... Explica aí, o Diego é nosso atirador, viu, gente? Não, eu não atiro coisa nenhuma. Eu não atiro nada, eu só sou curioso mesmo. Mas eu acho que isso deixa muito claro, bem na linha do que disse o Wilsinho, do que disse a Raquel também, de que houve de fato uma falha das forças de segurança, porque se esse é um tipo de armamento tão comum nos Estados Unidos, dentro de um perímetro de 150 metros, como disse o Wilsinho, o telhado onde se posicionou o atirador, onde se posicionou a pessoa que tentou esse atentado, na verdade deveria ter ali justamente um integrante da força de segurança, porque um fuzil desse facilmente atinge com um potencial letal 550 a 600 metros de distância um tiro. Então, realmente o Trump foi salvo ali por um milagre. Não dá nem para falar que foi falta de habilidade do atirador, porque o tiro passou literalmente de raspão.
Enfim, foi questão de centímetros. E aí tem outra questão também em relação às motivações do crime. Como o Diogo disse, nós não podemos cravar quais foram essas motivações. Mas o fato é que existe também, como disse o professor Alexandre Pires, um movimento por parte do Partido Democrata de demonização do Donald Trump, de bestialização, foi exatamente esse o termo que ele trouxe. E isso, evidentemente, cria um contexto de ódio nas alas mais extremas que prestam o seu apoio ao Partido Democrata. Então, novamente, a gente não pode cravar que foi um crime com motivação de ódio, mas certamente esse clima de ódio dentro da política favorece que surjam pessoas dispostas a praticar atos terríveis como esses que foram praticados contra o ex-presidente Donald Trump. Professor Alexandre Pires está acompanhando aí todo esse debate. Eu quero uma última análise, suas considerações finais, professor Alexandre Pires. Eu queria chamar a atenção por um fato, né? O Donald Trump, desde que ele foi presidente e agora, há relatos de que ele sim usa colete à prova de balas. Então, indo aí na linha do que a delegada Raquel falou, provavelmente o atirador mirou na cabeça porque ele tinha essa informação, ou seja, que havia uma chance grande do candidato estar com colete à prova de balas, porque isso é relatado na imprensa, não é uma informação privilegiada. Então, havia sim a mira na cabeça, provavelmente para conseguir efetivar o assassinato, né? Ou seja, ainda que fosse de alto risco, acho que havia essa intenção sim. Né? Bom, o que nós temos que ver agora, fazendo meu comentário final, é se o Biden consegue reverter essa tendência e voltar às páginas. Né? Ou seja, o Biden ele ficou esse mês aí, pós-debate, sendo colocado como um candidato frágil, e agora vem esse novo fato que o coloca no canto, no rodapé dos jornais. Para um candidato presidencial, isso é péssimo. E o Donald Trump, a meu ver, agora vai poder jogar parado. Né? Ou seja, ele vai poder ir até novembro sem correr grandes riscos em termos de falas, de discurso e mesmo de ataques democratas. Eu não acredito que ele vai associar essa figura que tentou assassiná-lo ao Partido Democrata, mas talvez sim ele comece a colocar a forma como ele foi tratado, a forma como a oposição é tratada, e aí ele talvez consiga reverter a visão de que ele seria o candidato antidemocrata, mostrando que ele sim é o candidato democrata e foi vitimado pela sua defesa e busca de manter a democracia na América. Muito bem, conversamos aqui com o professor Alexandre Pires, conosco no Tá na Roda desse domingo, nos ajudou a entender muitos aspectos aqui deste atentado contra o ex-presidente Donald Trump, ocorrido ontem no estado da Pensilvânia. Muito obrigado, viu, professor Alexandre? Sempre um prazer te receber aqui na programação da Jovem Pan. Prazer todo meu, Nelson. Um abraço a todos. Um abraço. Por aqui temos novidades, mais notícias que chegam com o nosso querido Fabrício Naitsky. Com a ajuda aqui da editora internacional Malu Bacarin, algumas apurações que a gente acabou de receber vindas do FBI. O FBI diz que trabalha nesse momento para conseguir acesso ao telefone de Thomas Matthew Crooks, que foi o atirador então desse atentado contra Donald Trump. O telefone foi levado já para o laboratório do FBI em Quantico, lá nos Estados Unidos, e eles dizem o seguinte, que até o momento ainda não identificaram uma ideologia associada ao autor deste crime, mas alertou, claro, ressaltou que ainda estão no começo da investigação, então é cedo para dizer qualquer coisa aqui em relação à ideologia, em relação também à motivação do crime. Segundo um porta-voz do FBI, então, a família de Thomas Matthew Crooks tem cooperado com as investigações até o momento e eles confirmam sim que havia ali um dispositivo suspeito, possivelmente explosivo, que foi encontrado no carro do jovem que realizou estes disparos. A arma, como a gente falou aqui, uma AR-15, ela foi então comprada legalmente pela família de Thomas Matthew Crooks e estava então em posse da família. Possivelmente aí ele conseguiu subtrair de casa e levar para o telhado de onde ele realizou então esses disparos lá em Butler. Lembrando que ele morava em uma cidade a cerca de 1 hora de distância do local do crime. Também complementando aqui, Koba, o FBI
FBI também diz que até o momento não há nenhum tipo de indicação de algum tipo de problema de saúde mental envolvendo o atirador, descartando pelo menos temporariamente essa possibilidade, mas eles voltam a destacar aqui, voltam a ressaltar que as investigações ainda estão no começo, tudo vai ser apurado para entender exatamente como foi feito o planejamento, a motivação e se há algum outro tipo de grupo, algum outro tipo de apoio por trás desse jovem. Guilherme Mendes, o celular vai ser aí certamente periciado, terão acesso a tudo todo o conteúdo ali, conversas eventualmente que tenham havido, procuras, buscas, né? Geralmente eles também fazem esse tipo de procura nos celulares. Vai ser um dado importante para a investigação, Gui. Não, sim, importantíssimo, e até porque hoje com os sites de busca, não é, a geolocalização, certamente esses últimos dias que antecederam o atentado vão ser esmiuçados aí a exaustão e vai se descobrir a motivação, vai se descobrir a rede de apoio. Eu imagino que no mais tardar em uma semana, 10 dias, talvez antes, a gente torce para que seja antes, porque aí param também as especulações, né? E a vida política volta ao que deve ser, que é o debate de propostas, o debate de ideias, a questão do acesso às armas. Eu fiquei assustado aqui quando vocês colocaram que esse modelo que vitimou o ex-presidente Trump é o modelo civil da arma, do fuzil. Então, quer dizer, é muito grave, né? O que justifica você permitir o acesso legal para que qualquer um consiga comprar uma arma dessa, não é? No meu entender, isso é inconcebível, é inimaginável. O risco que isso coloca, não só, a gente está falando aqui de um atentado de um ex-presidente, mas situações como essas acontecem de uma certa forma comumente nos Estados Unidos, né? E uma hora são escolas, outra hora são teatros e praças. Então, acho que a sociedade americana poderia talvez aproveitar esse trágico e triste episódio para repensar a sua política de acesso a armas. De fato, como o Diogo bem falou, 16 presidentes, ex-presidentes e candidatos vitimados. Uma série de tragédias. Isso mostra que, de um lado, ou a política de acesso a armas está equivocada, ou então a sociedade americana está muito doente. Porque ter como caminho de vencer um oponente o seu aniquilamento, a sua morte, isso não faz o menor sentido, não é? Bem, temos imagens ao vivo agora, exatamente do avião de Donald Trump, onde ele se prepara para decolar ainda hoje para Milwaukee, onde vai acontecer a Convenção Nacional Republicana. Está aí o avião que transportará Donald Trump, que embarca hoje para Milwaukee, para as convenções republicanas que começam amanhã, na segunda-feira. Donald Trump avisou que este atirador não iria mudar os planos dele e que ele iria sim se dirigir às convenções republicanas no dia seguinte. Nem um dia de repouso, nem um dia de descanso. Donald Trump está demonstrando, passando ao seu eleitor em potencial, a ideia de vitalidade, né? De rápida reação, que naturalmente tem uma mensagem política, ele que está nesta corrida para ser o candidato republicano nas eleições americanas. Fabrício. Exatamente, imagens do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, onde Trump chegou ainda nessa madrugada, depois de ele ser liberado do hospital lá em Butler, onde ele foi atendido rapidamente após o atentado, né? Foi constatado que ele estava bem, que ele não corria nenhum tipo de risco, aí foi liberado para sair do hospital. Foi de avião até Newark, em Nova Jersey, pousou lá durante a madrugada, escoltado pelos agentes do serviço secreto, e depois seguiu para uma das propriedades dele em Bedminster, que fica a poucos minutos ali do aeroporto de Newark. É um clube de golfe, um country club, como se diz, onde ele passou a noite, e então agora confirmou que iria para Milwaukee, no estado de Wisconsin, para participar amanhã da convenção republicana, essa convenção que vai confirmar a candidatura de Donald Trump, o nome de Donald Trump como candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais. Isso que é uma tradição na cultura eleitoral americana. Importante a gente destacar, Nelson, que certamente a Convenção Nacional Republicana terá um aumento de segurança já dos
serviço secreto, das forças policiais do estado de Wisconsin. A gente lembra o discurso do presidente Joe Biden há pouco mais de uma hora e meia, confirmando que o serviço secreto vai sim aumentar os níveis de proteção aos candidatos, tanto a Trump quanto a ele mesmo, Joe Biden, para evitar futuros problemas, futuras tragédias, como a que a gente viu ontem. Mas sim, é uma convenção que vai ter todos os olhos do mundo voltadas agora, neste momento, para a cidade de Milwaukee, uma das principais cidades americanas, para entender, para evitar, melhor dizendo, qualquer tipo de problema de segurança. Certamente um dos locais mais visados aí na próxima semana. É uma convenção que deve durar cerca de 3 dias, começa então amanhã e vai até o dia 18 de julho, pelo menos, mas Trump terá sua nomeação oficializada como candidato do Partido Republicano, vai discursar certamente frente às câmeras, ao vivo, é claro que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, e aí a gente vai ter possivelmente a primeira manifestação para as câmeras de Donald Trump pós-atentado. Já tivemos manifestações pelas redes sociais, pela Truth Social, também da ex-primeira-dama Melania Trump pelo X, o antigo Twitter, e aí a gente aguarda, além da viagem de Trump para Milwaukee, no estado de Wisconsin, que deve acontecer em instantes, também uma manifestação frente às câmeras do ex-presidente, atual pré-candidato republicano. Fabrício já destacou que naturalmente teremos um aumento de segurança neste evento.